Disse Jesus: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos começando mais um programa Encontro com a Palavra e queremos que você se sinta bem-vindo. Este programa dedica-se ao estudo de todos os livros da Bíblia e já chegamos ao Evangelho de Mateus. Concluímos o estudo do Sermão da Montanha, dito no que chamamos de o primeiro retiro espiritual. Um dos resultados do primeiro retiro espiritual foi o recrutamento dos 12 apóstolos. Eles foram comissionados para serem a resposta e a solução estratégica de Jesus. Agora faremos um estudo panorâmico dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nesse estudo dos evangelhos enfocaremos os acontecimentos mais importantes como os diálogos de Jesus, seus milagres e ensinamentos. Abordaremos esses acontecimentos mais importantes de acordo com a ordem que eles aparecem no evangelho de Mateus. Apesar desses acontecimentos serem citados nos 3 evangelhos, vamos abordá-los apenas uma vez. Algumas vezes usaremos a versão de Lucas, outras a de Marcos, mas cada passagem será vista apenas uma vez. Depois de finalizar o estudo dos acontecimentos mais importantes do Evangelho de Mateus, abordaremos as passagens mais importantes encontradas em Lucas e que não estão em Mateus. Quando fizemos a introdução ao estudo dos Evangelhos, comentei com você que tudo que é encontrado em Mateus e em Lucas está no Evangelho de Marcos. Portanto, depois de finalizar o estudo de Mateus e Lucas, teremos estudado 99% do conteúdo do Evangelho de Marcos. Portanto, não repetirei os comentários sobre as passagens presentes também no Evangelho de Marcos. Nos últimos programas estudamos os 10 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. No capítulo 11 desse Evangelho, encontramos uma passagem muito importante que, de certa forma, representa um paradoxo. Jesus orou: Pai, escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos, pois assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Tudo isso faz parecer que a salvação é predeterminada por Deus e depende exclusivamente dele. Deus é a força motriz, vamos dizer. Se ele não estivesse nos procurando, nós nunca o encontraríamos. Jesus, então, toma outro caminho e faz um convite para todos os que queiram participar com ele. No Sermão da Montanha, Jesus também fez convites. O que os pastores e evangelistas fazem hoje, ou seja, convidar as pessoas para aceitarem Jesus ou tomarem decisões de fé em suas vidas, tem um precedente na Bíblia. Jesus fez muitos convites. Depois de quase intimidar os que foram chamados, ele faz um convite aberto e geral. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe que Jesus faz o convite para todos. Na minha função de pastor, às vezes percebo que estou trabalhando com pessoas que têm muitos problemas. Os pastores passam grande parte do tempo aconselhando. Uma vez me peguei questionando por que as pessoas vêm para a igreja com tantos problemas. Descobri uma boa resposta nessa passagem. As pessoas vêm para a igreja cheias de problemas, trazendo nas mãos o convite que Jesus lhes fez. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se você está assim, cheio de problemas, o convite que Jesus fez é especial para você. Se você está sobrecarregado de problemas, aprenda sobre Jesus. Aí você descobrirá algo. Você descobrirá que Jesus é manso e humilde de coração e você encontrará descanso para a sua alma, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. A chave para compreender esse convite de Jesus está em entender o que significa jugo para Jesus e para aqueles que ouviram o seu convite. Você se lembra que quando estudamos as bem-aventuranças eu disse que ser manso não significa ser fraco? A mansidão é disciplina ou domesticação.
Quando um cavalo aceita um cabresto e responde ao comando das rédeas, ele não é fraco. Ele foi amansado, domado. É isso que significa mansidão. Quando Paulo encontrou-se com Jesus Cristo na estrada de Damasco, Jesus lhe disse algo mais ou menos assim: Paulo, por que você resiste tanto às rédeas? É mais difícil para você desse jeito. Então Saulo de Tarso, que mais tarde ficou conhecido como Paulo, disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nesse momento, Paulo aceitou o cabresto e se tornou manso. Nessa passagem, Jesus afirma ser manso. Não existe ninguém tão manso quanto Jesus. O Velho Testamento afirma que Moisés foi o homem mais manso que já viveu na face da terra, que já se viu. Jesus era mais do que homem. Jesus, como homem, era perfeito. Ele foi perfeito como homem e perfeitamente manso. Quando Jesus disse que era manso, ele quis dizer que sempre faz o que agrada ao Pai. Jesus aceitou o jugo do Pai. Jesus sempre fez a vontade do Pai. No sermão da última ceia, Jesus conta que o Pai o mandou falar cada palavra que ele tinha falado. Ele sempre fez a vontade do Pai. Foi isso que ele quis dizer com venham a mim e aprendam de mim. Por quê? Porque sou manso e depois levem esse jugo que eu já tomei. Tomem esse jugo e vocês descobrirão que meu jugo torna a carga de vocês leve e a vida mais fácil. É comum pensarmos no jugo como uma carga, um peso. Um jugo é uma ferramenta que possibilita movimentar a carga. Imagine um carro de boi ainda usado em alguns lugares. Ele é feito de uma maneira adequada para fazer um boi movimentar uma grande carga. O boi tem força para movimentar uma carga grande, mas como conseguir que faça isso? Será que basta que ele dê uma empurradinha ou algumas chifradas? Não. Mas quando o jugo é colocado no boi, toda a sua força é arreada para que ele possa movimentar a carga. É isso que Jesus quer dizer com vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Se você está sobrecarregado com suas cargas, essa palavra é para você. A vida é feita de cargas. Nessa passagem, Jesus ilustra a salvação como solução para todas as cargas da vida. Ele mostrou que as cargas da vida podem ser leves. A chave para isso está no jugo de Jesus. O seu jugo é o seu ensino. O seu jugo é feito das disciplinas e valores que ele ensina a seus discípulos. Quando compreendemos do que consiste o jugo de Jesus e o tomamos sobre nós, aí aprendemos a movimentar as cargas da vida com a ajuda dele. Esse lindo texto é, antes de tudo, um convite para a salvação e para o alívio das nossas cargas pesadas. Além disso, essa passagem também é um convite para aceitar as disciplinas da vida que Jesus nos apresentou. Essa passagem sugere que temos necessidade de termos sobre nós um jugo com Jesus no serviço do reino de Deus. Quando lemos o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, descobrimos um aspecto muito importante do ensino de Jesus Cristo, a parábola. Grande parte do ministério de ensino de Jesus foi feita por meio de parábolas. Esse capítulo é uma parábola que sintetiza o Evangelho de Jesus e aparece também nos livros de Lucas e de Marcos. A palavra grega para parábola é parabolo. Para significa ao lado de e bolo significa jogar. Para ensinar alguma verdade, você usa uma história e joga essa história junto ao lado da verdade que você quer ensinar. Dessa forma, os alunos a compreendem com mais facilidade. Jesus usou muitas parábolas para ensinar suas verdades. Um dos períodos do ministério do ensino de Jesus foi feito exatamente por meio de parábolas. Houve práticas e boas razões para isso. Jesus estava pedindo ao povo total lealdade a ele. No Império Romano, todos deveriam ser leais apenas a César. Se você pensasse em ser leal a outra pessoa que não fosse César, seria acusado de traição e morto. Todo ano, os cidadãos romanos deveriam pôr um pouco de incenso num fogo e dizer: César é o Senhor. Você entende por que Jesus ensinou que queria total lealdade a ele através dessas breves histórias? Imagine os soldados romanos ao redor do templo com suas espadas e lanças ouvindo essas histórias de Jesus. Ele não poderia mesmo ter passado por um pobre coitado inofensivo vindo de Nazaré que contava histórias que não representariam uma ameaça ao Império Romano. Jesus conta uma parábola, uma história de um homem que encontrou um tesouro no campo e, com alegria, acabou vendendo tudo que tinha para comprar todo o campo e assim ter certeza que o tesouro seria dele. Jesus também contou a história de um homem que era especialista em pérolas, que passou toda a sua vida procurando a pérola perfeita, a pérola mais linda do mundo. Um dia ele a encontrou e com alegria também vendeu tudo que tinha para poder comprar aquela pérola.
Qual é o ensino de Jesus com as parábolas do tesouro escondido no campo e da pérola perfeita? Jesus estava ensinando que ele era o rei em busca do seu povo, que com alegria desistiria de tudo para que seu povo fizesse parte do seu reino no céu. Quando eu era um garoto, distribuía jornais todo dia de manhã antes de ir para a escola. Quando eu chegava em casa cansado, com frio e com fome, minha mãe estava me esperando com um café da manhã bem quentinho. Ela se sentava ao meu lado com sua Bíblia e lia para mim. Lembro-me que ela costumava dizer: se Jesus Cristo é alguma coisa para você, então Ele é tudo para você. Porque se Ele não for tudo para você, vai acabar não sendo nada. Não sei quantas vezes ela me disse isso. Eu só me converti quando tinha 18 anos. E sempre soube que se eu não me convertesse, se Jesus não se tornasse tudo para mim, Ele não seria nada na minha vida. Esse é o ensino dessa parábola. O reino de Deus, ou a experiência de aceitar a Jesus Cristo e sua salvação, é como um tesouro que um homem encontrou no campo. E para ele ter certeza que ficaria com todo o tesouro, com alegria, e não por obrigação, ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo. O ensino da parábola da pérola é o mesmo. Jesus estava pedindo comprometimento total com ele. Outra razão para Jesus ter ensinado por meio de parábolas era porque ele sabia que o Espírito Santo mostraria aos seus discípulos o significado da parábola, mas pessoas como os soldados romanos que ficavam ao redor do templo não saberiam sobre o que ele estava falando. Infelizmente, já é hora de encerrar o programa de hoje, mas quero deixar uma pergunta para você refletir. Jesus é tudo para você? Creio que essas parábolas nos ensinam o que aprendi com a minha mãe, tão temente a Deus. Se Jesus Cristo é alguma coisa para você, então Ele é tudo. Porque se Ele não for tudo para você, vai acabar não sendo nada. Tenho convicção de que ser discípulo de Jesus Cristo não faz o menor sentido até que Ele seja tudo para você. Pense nisso e programe-se para estar conosco no próximo programa. Meu desejo é que realmente o Senhor Jesus possa ser tudo na sua vida. Até o nosso próximo encontro com a palavra.